Eu sempre acho que para um livro ser bom, ele tem que trazer pra gente uma multiplicidade de sentimentos. Os livros que são mais rasos, mais simples, eles costumam não marcar muito a gente. E a Louise Valente faz isso muito bem aqui nesse livro. Ela começa com mistério, então você fica pego na história por causa disso, mas aí quando você vê, você já tá tão imerso nas histórias que se passam ali, que são profundas, que são lindas, mas que são tristes também. Só quer passar toda o resto da eternidade e nunca mais largar aquelas pessoas ali. Aqui a gente vai começar acompanhando a história da Amália. A Amália vive em Portugal e ela fica sempre intrigada porque ela não conhece muito bem a história da família dela, que veio da Alemanha. E é até compreensível entender por que não. Os pais dela são super engajados politicamente na causa dos direitos humanos. Eles lutaram contra o regime de Salazar, foram torturados, foram pro exílio por causa disso. A Amália hoje em dia trabalha com a causa dos refugiados por causa disso. E o pai dela veio de uma família rica alemã dos anos 30 e 40. O que será que famílias ricas da Alemanha faziam nos anos 30 e 40? E aí é pra conhecer melhor a família dela que ela vai se encontrar com a bisavó dela, Frida, que mora na Alemanha. E aí é quando ela vai pra Alemanha que começam os mistérios da família dela. Isso porque o avô da Amália, filho da Frida, ele foi um oficial nazista durante a Segunda Guerra Mundial. E ele morreu sob circunstâncias misteriosas, ou não muito investigadas. Ele morreu e não encontraram o corpo dele. O que, falando assim, parece muito misterioso, mas estava no meio da guerra, oficiais nazistas morriam o tempo todo. Ninguém ia gastar muito tempo investigando o que aconteceu com ele. Mas acontece que antes de morrer, o Frederick apareceu na porta da casa da mãe dele, segurando uma bebezinha judia e pedindo ajuda dela. E aí o que a boa mãe nazista fez? Falou, sim, meu querido, vamos aqui, vamos cuidar desse bebê, amá-lo, protegê-lo, com certeza. É claro que ela não fez isso. E aí depois o filho morre e a mulher fica lá com peso na consciência. Acontece que anos depois que o Frederick morreu, a Frida foi na casa do pai dela e encontrou lá a foto de uma mulher com uma bebezinha judia no Rio de Janeiro que chamava o pai dela de avô. E aí é que você fica pensando, nunca acharam o corpo dele. E aí se ele tava com uma bebezinha no colo, agora essa mulher tá com essa bebezinha, será? Será que ele fingiu que ele morreu pra fugir com essa mulher, essa bebezinha pro Brasil? E aí ele não falou isso pra ninguém, nem pra mãe dele? E ele tinha uma esposa e um filho lá na Alemanha. Ele abandonou a esposa e o filho dele pra ficar com essa outra família no Brasil? E o que um nazista tava fazendo com uma família judia? São muitas perguntas e poucas respostas. Por isso, a Amália viaja pro Brasil e aqui ela conhece a Adélia e a Aya. E você simplesmente se apaixona pela história da Adélia. Não preciso nem contar, a Sonata em Auschwitz já diz qual é o contexto em que acontece essa história. E é um tema complicado, mas é um tema ainda importante da gente discutir atualmente. E importante também dizer da gente ouvir histórias de pessoas judias que aconteceram durante a Segunda Guerra. Não só ficar vendo a história dos nazistas. Esse tema é tratado com muita responsabilidade pela autora. Ela fez uma pesquisa prévia para poder escrever esse livro. E ela tem uma escrita que é tão profunda e sensível para tratar desses temas. Essa história te ajuda um pouco a entender o que aconteceu para os alemães terem feito tudo o que eles fizeram, como foi para os judeus viverem o que aconteceu e por que as outras pessoas deixaram os nazistas fazerem tudo o que eles fizeram. O que não deixa de ser um tema pra gente discutir ainda atualmente. A gente vai ouvindo a história da Adélia, de tudo que ela passou durante as décadas de 30 e 40, como que ela veio pro Brasil depois, como que nasceu a filhinha dela. Você fica encantado por essa mulher. Mas no meio disso tudo ela tem um marido que tá ali no Brasil com ela e ele ainda não apareceu. E você fica lá, caramba, e esse vai ser o Frederick? Me conta, mulher! E eu sinceramente tenho que dizer que eu não esperava o final que elas contaram. Eu imaginei 1000 finais, 1000 hipóteses do que tinha acontecido com o Frederick e eu não esperava aquilo. Então fica aí, se você gosta de uma história de mistério, mas se você gosta de uma história histórica, se você tá interessado numa história de ficção, mas que é baseada em fatos reais, e principalmente de uma história sensível e tocante e linda, é sobre as dificuldades da vida, mas é também sobre como lidar com essas dificuldades. Dificuldades no nível que a gente não imagina que aconteça hoje em dia, e tomara que não aconteça, mas fica aí a lição pra todos nós. Super indico Sonata em Auschwitz.